Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Desde já reitero os votos de estima, espero que todos estejam bem. Nosso assunto de hoje é um assunto, assim, ao meu ver, fácil, não é porque eu ensino inglês, mas para você entendê-lo, você tem que estar com um pré-requisito, que é o Simple Past na cabeça. Nós falamos sobre o assunto Question Tag, tá bom? Qualquer coisa, vide os vídeos sobre o Simple Past antes de ver esse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Então, o assunto se chama Question Tag, certo? No Simple Past. Desde já, pessoal, eu vos oriento que este assunto ele possui praticamente todos os tempos verbais, certo? A question tag, pessoal, nada mais, nada menos que tem uma função bem tranquila. A função é a de confirmação. Você a usa quando você quer confirmar algo, quando você quer enfatizar algo, quando você quer ter certeza de algo, certo? A confirmação, a enfatização, a certeza, certo? É uma palavrinha, pessoal, ela resume tudo isso. Muito parecido com o nosso cearense, né? Se chama né. É uma palavra coloquial, mas resume o que quer dizer question tag. É quando a gente diz assim, por exemplo, ó, fulano acabou de sair, né? Você estudou para a sua prova, né? Ou seja, quando você quer confirmar, você quer realmente obter aquela resposta que você acha que é o que você está pensando. Ou ainda, quando você quer convencer alguém de alguma coisa, certo? Mas a principal ideia é esta, confirmação. Tá bom? Mais uma vez, eu vos aconselho, sugiro que vocês deem uma olhada nos vídeos de Simple Past antes de chegar neste assunto, tá bom? Toda question tag, pessoal, ela em regra ela possui duas partes. Ou duas frases, assim a gente possa dizer. Uma frase principal, se a gente precisa chamar, e a question tag. Como segunda parte e aqui primeira parte. Um detalhe importante, pessoal, é que você entenda a questão aqui de pontuação. Primeiro detalhe, ó, o que separa a frase principal da question tag é uma vírgula. Todas são desse jeito, professor? Esmagadora maioria das vezes é, certo? E que a question tag, devido a ser uma confirmação, ela é uma pergunta, então ela tem um ponto de interrogação no final, o chamado question mark. Tá certo? Então, de novo, ó, a vírgula, que separa a primeira parte da segunda frase principal da question tag, e o ponto de interrogação no fim, tá bom? Quero vos falar outra situação da question tag, e além dessa parte estrutural aqui, é outra parte que também acontece em todas. E aí eu vou utilizar um pouquinho até da matemática para fazer uma comparação nesses casos. Ó, quando a question tag for, quando ela for, pessoal,
Quando ela for, pessoal, na afirmativa, você terá a question tag na negativa, desculpa. Quando a question tag for afirmativa, você terá a frase principal, question tag, na negativa. Quando a question tag for negativa, você terá a frase principal na afirmativa. É o inverso, pessoal. No caso, é o inverso. Ou seja, quando a question tag for positiva, a frase principal é negativa. Se a gente pode dizer, né? O conceito da matemática. Quando a question tag for negativa, a frase principal será na afirmativa. Funciona com todas as pessoas deste jeito? Sim, com todas. E aí o detalhe, pessoal, importantíssimo, o uso dos auxiliares, tá bom? Aqui, o auxiliar deste tempo que nós vamos trabalhar, simple past, vai ser o auxiliar did, certo? Este é o auxiliar, tá bom? Nós só usaremos ele, e aí, como no caso a gente tem que colocá-lo na negativa, pessoal, a gente vai usar did not, no caso, tá? Então seria did not. Só vai ser usado na negativa e na interrogativa. Vejamos alguns exemplos, então, para melhor fixação do conteúdo. Farei um exemplo de cada. E aí eu vou mostrar uma exceção que vocês têm que ter em mente. Ó, exemplos. Primeiro exemplo. Ó. Veja este exemplo aqui, ó. Mais uma vez a vírgula aqui separa a frase principal da question tag. Question tag é esta, certo? Utilizo um verbo no simple past, lembro a presençazinha do de, porque ele é um verbo regular, certo? Se ele fosse irregular, ele estaria presente naquela lista que tem geralmente atrás dos livros, nos apêndices. E eu identifiquei aqui que aqui está na afirmativa. Como foi que eu identifiquei aqui? Ora, você não tem presença de not. Aqui, ó. Se a frase principal está na afirmativa ou ela é positiva, se a gente pode dizer, a gente já tem que entender que a question tag é o inverso, então ela tem que estar na negativa. Falei para vocês, ó, se está na negativa vai aparecer o did. E se está na negativa tem que ter o not. Lembra, pessoal? Lembra, pessoal? Nós vamos ter a presença de did not aqui. Tudo bem, ó? Did not. Tranquilo? Certo? Vejamos aqui um segundo exemplo. He didn't go to home
did he. Em todas as situações, pessoal, em todas as question tags, em todas as respostas desse tempo verbal simple past, você vai ter o did. E aí você vai identificar só se é positivo ou negativo para você acrescentar um not. Então aqui eu identifiquei, nesse segundo exemplo aqui, está na negativa, ó, a presença do not aqui, ó. Logo a question tag tem que estar na afirmativa ou positivo. Então aqui não tem not, mas tem um did. Tudo bem, pessoal? Certinho? Ainda no que diz respeito, nós temos, ó, presença da parte negativa, not, question tag positivo. Lembre-se, outro detalhe e um detalhe final. A pessoa aqui, ela tem que ser reposta aqui. Ou seja, a mesma pessoa que está aqui, ela tem que estar aqui. Se fosse um nome de uma pessoa aqui, por exemplo, Marcos, eu teria que colocar Marcos aqui, ou então poderia substituí-lo por um pronome, que seria no caso he, que é ele. Se fosse, por exemplo, Amanda, seria no caso Amanda aqui e she aqui, por exemplo. Ou se quiser repetir a Amanda, pode ser. O detalhe aqui, você tem que representar esta pessoa. Tudo bem, pessoal? Tudo certinho? Vamos ao nosso último tópico, o último subassunto, é quanto ao verbo to be. Uma situação bem rápida é que você lembre que o verbo to be, ele não obedece essas situações e que ele é representado por uma dessas duas conjugações a depender da pessoa. Você utilizará o was na presença de I, he, she e it. E você utilizará o were na presença de we, you e they. Nota que aqui não tem did. Então não há did, não há, certo? Quando você utilizar o verbo to be, certo? Não tem presença desse caso. Vejamos aqui um exemplo aqui de question tag com o verbo to be. É importante, reitero, que você veja o vídeo sobre simple past. Tudo bem, pessoal? Ó, veja. Mais uma vez, ó, identifiquei que a frase principal é positiva, está na afirmativa, não tem not, tá vendo aqui? E aqui, logo aqui tem que estar na negativa. De cara, já coloquei aqui na minha question tag o not. Tá aqui ele. Tá abreviado, é a mesma coisa que o was not. Mesma coisa. Tá bom? Certo? Um outro detalhe, pessoal, aqui que eu não usei did. Nota que eu não coloquei did aqui, ó. Por quê? Porque o verbo to be tem o seu próprio auxiliar. Ele é um próprio auxiliar. Então eu disse aqui, ó. Ele estava doente, né? Ou então assim, não estava. Repeti o he e o he daqui. E identifiquei esses dois aspectos. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Se fosse outra pessoa, seria were. Por exemplo, se fosse a pessoa they were sick. Weren't they, mesma coisa, certo? Só trocando aqui as conjugações. Tudo bem, pessoal? Forte abraço, desde já se cuidem e até a próxima.